Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tem no Agro e o tema de hoje é chuvas após a aplicação de fungicida. Perdeu ou não a aplicação? O tema do assunto de hoje é dúvida de um produtor inscrito no nosso canal e hoje eu vou procurar sanar essa dúvida da melhor forma possível. O que eu trouxe de dados para nós aqui nesse slide? Eu coloquei aqui as informações contidas nas bulas de dois fungicidas distintos, fungicidas diferentes. Informações relevantes aí sobre o período de chuvas. Então, o que diz aqui no primeiro fungicida, que é um fungicida registrado para a cultura do milho? Período de chuvas. A ocorrência de chuvas dentro de um período de 4 horas após a aplicação pode afetar o desempenho do produto. Não aplicar logo após a ocorrência de chuvas ou em condição de orvalho. E aqui no segundo fungicida, que é um fungicida registrado para a cultura da soja, nós temos a mesma informação, que são os mesmos dados aqui de cima. São produtos distintos, possuem ingredientes ativos diferentes, registrados para culturas diferentes, mas nós temos apenas essa informação com relação ao período de chuvas. Fazendo agora uma análise composta desses dados, conseguimos observar que essas informações que retiramos das bulas dos produtos são muito vagas, pois nós sabemos que durante o cultivo da cultura da soja ou do milho, no geral é a cultura de verão, temos várias chuvas durante os dias. Então é muito difícil que o produtor faça uma aplicação de fungicida e demore aí 4 horas após a aplicação para a ocorrência de precipitação. Muitas das vezes, 20, 30 minutos após a aplicação, já ocorre uma precipitação e aí fica a dúvida do produtor. Devo ou não reaplicar nessa área? Tive 100% de aproveitamento do produto? Como saber? Hoje nós vamos consultar as informações na literatura brasileira. Mas antes, se você está gostando deste conteúdo, gostaria que você se inscrevesse no canal, deixe seu like e fique até o final do vídeo, pois no final eu estarei deixando aí as dicas para que você não perca a sua aplicação de fungicida. Neste primeiro trabalho que eu trago para vocês, o autor Stefanello, no ano de 2014, na sua dissertação de mestrado, ele estudou o comportamento de fungicida em plantas de soja submetidas a diferentes regimes hídricos e horários de aplicação. O que esse gráfico traz aqui para nós? Se observarmos no lado de baixo do vídeo, onde temos as setas laranjadas, são os horários de aplicação. Então o autor fez a aplicação às 4 horas da manhã, às 9 horas, às 14 horas, às 18 horas e também às 23 horas. E depois ele simulou um volume de precipitação. Fez isso 2 minutos logo após a aplicação, 30 minutos após a aplicação, 60 minutos após a aplicação e 120 minutos após a aplicação. E também fez uma parcela sem chuva. E depois esse autor ele avaliou a severidade da ferrugem asiática. Vamos agora, por um momento, esquecer os outros horários de aplicação e vamos dar foco apenas na aplicação de fungicida às 9 da manhã. O que o estudo mostra? O autor fez a aplicação, foram 17 milímetros em 4 minutos após a aplicação, variando o tempo. Depois avaliou aí a severidade da ferrugem. O que o gráfico mostra para nós? Aplicou o fungicida. 2 minutos depois, simulou a lâmina de chuva, 17 milímetros em 4 minutos. O que aconteceu? Severidade da ferrugem asiática, 22%. Segunda informação, aplicou o fungicida, simulou a lâmina de chuva, a lâmina de precipitação 30 minutos depois. Severidade da ferrugem asiática, 13%. Terceira informação, aplicou o fungicida, aguardou 1 hora, simulou a lâmina de precipitação. O que nos mostra? Severidade da ferrugem asiática, aproximadamente aí 7%. 6% a menos do que
aplicar e aguardar somente 30 minutos. E por último, aplicação de fungicida 2 horas depois a simulação da precipitação, 17 milímetros em 4 minutos. 5% apenas de severidade da ferrugem asiática. Aproximadamente aí 2% a menos do que uma simulação 1 hora após a aplicação de fungicida. Parando novamente para fazermos uma análise dos dados que temos aqui nesse gráfico, sem sombra de dúvidas, a menor severidade da ferrugem é no tratamento onde não tivemos precipitação, no tratamento sem chuva. Portanto, a diferença é muito pequena se olharmos para a simulação da precipitação 2 horas após a aplicação de fungicida, e também a diferença é muito pequena se olharmos ali para a simulação de precipitação 1 hora após a aplicação de fungicida. Sem sombra de dúvidas, chuvas após 2 minutos da aplicação do fungicida é onde temos a maior severidade, e aguardando 30 minutos e simulando a precipitação, já temos uma redução de 9% na severidade da doença. Pessoal, olha que interessante também essa informação trazida pelo autor Stefanello em seu trabalho. Ele fez a avaliação da massa de 100 grãos na cultura da soja nos diferentes tratamentos, onde ele fez a aplicação de fungicida e aguardou o tempo para simular a precipitação. Com certeza, a maior massa de grão encontrada na avaliação do autor foi no tratamento sem chuva. A massa de 100 grãos encontrada no tratamento onde o autor simulou a precipitação 2 horas após a aplicação de fungicida é menor que a massa de 100 grãos no tratamento sem chuva, portanto, os dois não diferem estatisticamente entre si. A massa de 100 grãos também encontrada no tratamento onde o autor simulou uma precipitação 1 hora após a aplicação de fungicida também é menor do que onde ele simulou a chuva 2 horas após a aplicação de fungicida, mas os tratamentos também não diferem estatisticamente entre si. Olhando agora para a informação do gráfico, onde nós temos simulação de precipitação 30 minutos após a aplicação de fungicida. Essa massa de 100 grãos ela é menor do que aonde o autor aguardou 60 minutos para fazer a simulação da precipitação, e também é menor aonde aguardou 2 horas para simular a precipitação. Portanto, essa massa de 100 grãos ela não difere estatisticamente das demais. Com base nessas informações, aqui pessoal, que está o pulo do gato. Por quê? Com base nesses dados, a gente consegue observar que se houver precipitação 30 minutos após a aplicação de fungicida, ou 60 minutos após a aplicação de fungicida, ou 2 horas após a aplicação de fungicida, não haverá diferença significativa na produtividade. Com certeza, o melhor tratamento onde o autor obteve na sua avaliação a maior massa de 100 grãos foi no tratamento sem chuva, e a menor massa de 100 grãos foi no tratamento onde ele simulou a chuva 2 minutos após a aplicação do fungicida. Podemos observar aqui que esse tratamento difere de todos os demais. No entanto, entre os tratamentos de 30 minutos, 60 e 120 minutos de simulação de precipitação após a aplicação de fungicida, não há diferença significativa. Olha também que interessante, pessoal, esse outro trabalho que eu trago aqui para nós. Então, no ano de 2010, Reis e demais autores, eles avaliaram a velocidade de absorção de fungicida triazol em folíolos de soja. O que esses autores fizeram? Fizeram a aplicação do triazol, simularam 10 milímetros de chuva e avaliaram o controle e a severidade do oídio na cultura da soja. Nesse primeiro gráfico aqui nós temos o controle, o percentual de controle desse lado, e abaixo nós temos o tempo em minutos que eles aguardaram para fazer a simulação dos 10 milímetros de chuva. O que a gente tira de informação daqui? Nessa primeira barra do gráfico temos a letra
SF, que significa sem chuva. O controle é 0. Na segunda barra desse gráfico, temos o tempo de 0 minutos. Então o autor fez a aplicação do triazol e logo em seguida fez a simulação de precipitação de 10 milímetros. Temos aproximadamente 35% de controle com relação ao oídio. Na terceira barra, o autor fez a aplicação do fungicida e simulou 10 milímetros de chuva 10 minutos após a aplicação. Temos aqui aproximadamente 70% de controle com relação ao oídio. Já aqui na quarta barra desse gráfico, nós temos 20 minutos aguardado pelo autor para fazer a simulação de chuva. 30 minutos, 40 minutos, 50, 60 minutos e sem chuva. O que a gente consegue observar aqui? A partir dos 20 minutos não houve diferença significativa aí no controle do oídio. Então, mesmo que o autor aguardasse 60 minutos para fazer a simulação da precipitação, não houve diferença significativa no controle do oídio na cultura da soja. Já nesse segundo gráfico que eu trouxe aqui para vocês, do mesmo autor e do mesmo trabalho, ele também mediu qual foi a severidade do oídio, respeitando o tempo de aplicação do fungicida para simular a precipitação de 10 milímetros. Conforme a gente pode observar aqui também, a severidade do oídio foi de aproximadamente 80%. E conforme o autor foi aguardando o período de tempo para simular essa aplicação, a severidade foi diminuindo, até aproximadamente aí os 30 minutos, onde essa severidade se estabiliza e também não tem diferença significativa entre os demais tratamentos. Pessoal, para quem tiver a curiosidade de estar fazendo a leitura por completo desses trabalhos que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Tem uma série de informações relevantes que estão descritas lá. Os dois trabalhos trazidos foram desenvolvidos na cultura da soja, mas essas informações também servem para a cultura do milho e também servem para as demais doenças, não somente para a ferrugem asiática ou para o oídio, conforme eu mostrei. Eu vou deixar agora algumas dicas com relação à precipitação logo após a aplicação dos fungicidas. Primeira delas, chuvas 30 minutos após a aplicação, não é necessário reaplicar. O que a gente tem acompanhado no campo é quando ocorre uma precipitação 30 minutos ou mais após o término da aplicação de fungicida, é necessário que a gente faça um monitoramento, a gente demarque essa área, mas não é necessário reaplicar. Segunda dica, não aplicar fungicida durante o período noturno. Esse assunto é um assunto bastante extenso, pretendo trazer um vídeo com esse tema futuramente no canal, mas nós sabemos que as plantas reduzem a absorção do fungicida com a falta de luz aí nos períodos noturnos. Então evite a aplicação de fungicida no período noturno. Além da cultura da soja mudar a posição dos folíolos durante a noite e dificultar assim o atingimento dos produtos em suas folhas. Então não faça aplicação de fungicida no período noturno. Terceira dica, não aplicar fungicida com orvalho nas folhas. Pode acontecer de escorrer esse produto e esse produto não fique depositado sobre a folha. Então não aplique fungicida com o orvalho sobre as folhas. Uma quarta dica, trabalhar sempre com vazão de volume de cauda acima de 70 litros por hectare. É muito interessante que a gente trabalhe sempre com uma boa vazão de volume de cauda, porque é interessante que a gente faça uma deposição de um grande número de gotas, principalmente nas folhas do baixeiro. E por final, uma quinta dica, adicionar na cauda juntamente com o fungicida o óleo mineral ou vegetal recomendado pela empresa fabricante do fungicida. Pessoal, isso aqui é muito importante. É muito importante porque esses óleos minerais ou vegetais recomendados pelas empresas de fungicidas, eles são os adjuvantes que auxiliam tanto no recobrimento como na aderência dos fungicidas nas folhas das plantas.
Desse modo, temos que utilizar os adjuvantes recomendados pelas empresas. Eu trouxe aqui para nós a recomendação de utilização de dois adjuvantes diferentes. O primeiro adjuvante é um óleo de origem vegetal. Qual que é a recomendação do fabricante? 0,1% a 0,5% de volume de calda. Já aqui, nessa segunda recomendação, temos um óleo de origem mineral. Qual que é a recomendação do fabricante? De 0,25% a 1% do volume de vazão. Como que a gente faz para fazer o cálculo aqui, utilizando a dose recomendada pelo fabricante? Com o auxílio de uma calculadora, vamos fazer o cálculo usando a dose mínima da primeira recomendação aqui desse adjuvante de origem vegetal. 0,1% do volume de calda, diz aqui na recomendação de utilização. Vamos supor que seu pulverizador possui um tanque de 2.000 litros de calda, vezes 0,1%, que é a recomendação do fabricante. No caso, você utilizaria 2 litros no tanque do seu pulverizador para utilizar a dose mínima do adjuvante do óleo de origem vegetal. Já aqui no segundo caso, onde nós temos aqui um adjuvante, um óleo de origem mineral, a dose mínima é 0,25% do volume de vazão. Vamos supor que você está trabalhando com um volume de vazão de 70 litros por hectare. Então 70 vezes 0,25% igual. Significa que por hectare você teria que utilizar 175 ml desse adjuvante de origem mineral. Isso para você estar utilizando a dose mínima recomendada. Pessoal, uma última dica que eu quero deixar aqui. Não substitua os adjuvantes recomendados pelos fabricantes dos fungicidas. Posso usar óleo de laranja? Posso. Posso utilizar um adjuvante antideriva, um adjuvante anti-espuma? Posso. Todos esses produtos vieram para somar. Portanto, não substitua. Se você fizer isso, você estará perdendo a garantia da eficiência do fungicida. Beleza, pessoal? Para hoje era isso. Agradeço você que assistiu até o fim. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo.